Entretanto, no último número da revista Sábado, isto é, na semana passada, a revista fez um levantamento sobre aquilo que, de resto, apelidou de estratégia agressiva de convites por parte do Benfica para assistirem aos jogos da equipa do Benfica em sua casa. Concordas com esta forma de olhar para esta questão? É de facto agressiva essa estratégia? Bom, isso é algo de que... E se é, porquê que é? De que se vem falando já há muito tempo, digamos, ao longo de todos os últimos anos, que aliás deu origem à abertura de processos, como é o caso do Etopeira, da Operação Lex, que tem também informação relevante relativamente a esta matéria, que é essa tal estratégia agressiva de convites por parte do Benfica, de uma diplomacia, chamemos assim de uma forma mais alargada, da forma como o Benfica, e particularmente Luís Filipe Vieira, aproxima de si agentes políticos económicos influentes e que, portanto, podem ser relevantes para os seus interesses particulares e clubísticos. E o que é verdade é que o camarote presencial do Benfica e do Estádio da Luz tornou-se provavelmente o maior centro de lobbying que alguma vez aconteceu em Portugal. Se nós observarmos fotografias de momentos onde isso aconteceu, nós podemos ver que se cruzam ali naquele espaço, naqueles momentos, alguns dos agentes mais influentes, mais importantes do país e que podem desempenhar um papel de utilidade para quem lá está. E, portanto, esses cruzamentos são cruzamentos que vemos aqui esta imagem, por exemplo. Esta é uma imagem que eu considero muito relevante. Vemos pessoas que conhecemos perfeitamente, como é o caso de Luís Filipe Vieira ou Pedro Proença, Presidente da Liga, que naturalmente estão ali naquele evento, o Presidente Moreirense também, supõe-se que seja num jogo contra o Moreirense, mas vemos ali na fila de trás, por exemplo, de gravata vermelha, num cenário bastante animado e envolvido naquela situação, o Dr. Celso Manata, que é Procurador-Geral Adjunto, que era Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. Não é suposto uma pessoa com esta relevância, com esta influência, participar neste tipo de eventos e neste plano, envolvendo-se em convites, aceitando. Não é suposto isto acontecer. Não é aceitável que isto aconteça. Mas há mais imagens que refletem justamente isto. Bom, esta é mais conhecida, vemos Vieira, Ricardo Salgado, atrás, João Berardo, os grandes devedores, o grande responsável pela estrutura que é o descalabro do país. Nós hoje falamos do SNS, dos problemas de financiamento que existe de escola pública. É aqui que está também a causa disso mesmo. Esta imagem eu acho que é paradigmática. Vemos os reis dos frangos atrás de Luís Filipe Vieira, e isto não tem nenhuma conotação negativa, são os próprios que se autoapelidam dessa forma, que é José António dos Santos e António José dos Santos, os dois irmãos do império da Avibon e da Valor, que são os maiores acionistas privados do Benfica. Na fila de trás, na fila da frente, o Ministro das Finanças, o Primeiro-Ministro. Enfim, há muitas histórias que poderíamos contar a este respeito, se calhar deixaremos para mais para a frente. E esta imagem, que é bastante significativa também, ela não tem muita qualidade, mas tem a qualidade suficiente para se identificar aqui Luís Filipe Vieira, João Berardo e o juiz desembargador Pedro Mourão, da Relação de Lisboa, que tinha uma espécie de guest list, digamos assim, que era um facilitador de contactos para Luís Filipe Vieira no mundo judicial, que aproximava juízes, que trabalhava no sentido de os aproximar desse centro de lobby que era a tribuna presencial do Estádio da Luz. Mas há mais. Há mais ligações, não é? Há mais ligações. Vamos agora ver, não é? Também mais ao detalhe. Porque se nós até agora estivemos sempre a falar de ligações dos interesses do Luís Filipe Vieira no plano desportivo, clubístico, digamos assim, os interesses mais diretamente relacionados com o Benfica, nós podemos afirmar também, com substância, que Luís Filipe Vieira utilizou o Benfica para os seus interesses pessoais enquanto empresário do ramo do imobiliário. Bom, há o caso do juiz Rui Rangel, que já é conhecido, que faz parte da Operação Lex, a quem Luís Filipe Vieira terá pedido ajuda para facilitar na resolução de um problema fiscal no Tribunal de Sintra. Há o caso de Amílcar Moraes Pires, bem identificado também na reportagem da Sábado, um dos homens fortes, Ricardo Salgado, e do BES, que foi
E já agora, administrador da BES Vida, havemos falar disso também mais para a frente, com mais tempo, o nosso tempo é limitado hoje, mas que exerceu muita influência na forma como foi facilitado o crédito ao grupo empresarial de Luís Filipe Vieira, a Promo Valor. Temos outras figuras como Ineati Merali. É um nome desconhecido provavelmente para a maior parte das pessoas. É administrador daquilo que se chama informalmente o BES de Moçambique, que se chama, o nome comercial é Moza Banco, e que foi um dos principais veículos de financiamento da frente de investimento no imobiliário em Moçambique, a Promo Valor Moçambique. Estamos a falar de grandes investimentos em Maputo. Enfim, Fernando Medina, a história é conhecida, a Câmara Municipal de Lisboa, e a forma como foi facilitado uma isenção de IMI à Realitatis, uma empresa dos filhos de Luís Filipe Vieira, presença assídua também no Camarote da Luz, embora neste caso podemos dizer que não é tão estranha assim, na medida em que é o autarca de Lisboa. Mas depois surge, por exemplo, o Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, está lá na Lagoa, no Algarve, Sim. Está lá na revista Sábado. Então, afinal, quem é este senhor José Inácio? Porquê é que surge aqui? Bom, porque um dos principais investimentos imobiliários de Luís Filipe Vieira no Algarve era justamente a Benagil Promoção Imobiliária S.A., Benagil, que fica no município de Lagoa. O Sr. José Inácio viajou com o Benfica pela Europa, foi a viagens nas competições europeias, era convidado frequente, portanto era mais um dos que estava envolvido nesta dinâmica. E depois temos a Eduardo Martins, que alguns anos antes, entre estas datas que estão aqui identificadas, foi secretário de Estado do Ambiente uhum. e que foi com a sua assinatura que aprovou, certamente suportado com parceiros técnicos também, essas coisas todas, ninguém está a pôr isso em causa, mas suportou o investimento validou o investimento de Verde Lago, que é outro dos grandes investimentos de Vieira no Algarve, no outro lado do Algarve, e que tinha uma situação ambiental muito complexa, porque se situava dentro da rede de Natura 2000, enfim, questões muito complexas. E que foram ultrapassadas na altura, não é? Foram muito bem ultrapassadas. E depois, as relações com o Presidente da Câmara Municipal de Almodóvar, por exemplo, onde está um dos grandes sonhos de Luís Filipe Vieira, que é a herdade do Castelo Alto, a empresa da iCastle, onde pretende construir em Almodóvar uma espécie de nova cidade para a classe alta, um mega investimento, e lá estão as ligações ao Presidente da Câmara Municipal de Lagoa. Isto são redes que interessam, porque depois nós vimos, por exemplo, na revista Visão, aqui há uns tempos, que há aqueles convites que não interessam. Não sei se tu te recordas, havia uma notícia que era vereador da Câmara Municipal de Paris não é convidado porque não interessa, porque não tem retorno aquele convite. Ora, aqui há claramente um aproveitamento da condição de Presidente do Benfica para facilitar e para promover os seus próprios negócios imobiliários por parte de Luís Filipe Vieira. Eu não diria que o Benfica é vítima, porque, enfim, isto é quase do conhecimento, não diria que estes detalhes são do conhecimento público, mas o fenómeno é do conhecimento público, mas é claramente usado, o Benfica é usado por Luís Filipe Vieira para facilitar esses mesmos negócios pessoais no ramo do imobiliário. Uhum.